Olá, gente, Major Luíde. Na continuidade aí, né? O fim dos trabalhos. Acabou o julgamento. Foi muito bom, porque estamos vivos. Foi o renascimento das cinzas. Estamos vivos. Embora queriam fazer a continuidade, não fiscalizar, essa é a grande verdade. Porque nosso embargo de declaração, ele, quando foi ter passou o crivo do Ministério Público de Contas, foi que estava tudo normal. Quer dizer, foi negado os embargos de declaração para o Ministério Público de Contas. Como também foi negado os embargos de declaração pelo corpo técnico instrutivo. Isso mesmo. Estava a mesma coisa do antigo relator, que saiu depois de não ser suspeito, se declarou a sua suspeição por foro íntimo, né? Mas não ia nada mudar. Eis que a conselheira relatora Mariana Montebello deu um show, foi contundente, deu o seu voto, o relatório a favor dos embargos de declaração. Ela acatou, gente, acatou a contradição da situação das pensionistas, que tinha alegação que era objeto da ação civil pública. Não foi, a gente provou que não era, não tem nada a ver a ação civil pública com o pagamento de grana para pensionistas com pensão especial, né? E isso, a conselheira bateu nisso, chamou a responsabilidade, chamou a fiscalização, e ademais, o que era uma omissão do corpo técnico instrutivo e do antigo relator, ela rebateu. Ela acatou o nosso questionamento, nosso embargo contra a omissão, porque se omitiram em buscar as informações no lugar certo, no lugar onde que fez tudo isso, onde é tudo isso? Casa Civil no SIG-RH, nós tínhamos provas disso, tinha o documento do antigo diretor da DVP que falava isso, né? Tinha um contra-cheque nos autos, isso omitiram. Ela trouxe a responsabilidade, deu o voto contundente a favor dos embargos, acatando os embargos de declaração. O voto dela é muito contundente, né? E daria prazo de 15 dias para a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar e a Casa Civil vir com resposta sobre essa situação de pagamento, como pode pagar para as pensões de compensação especial, como pode o ATS majorar no Magalhães Paulo Bonifaciano. Então, fez tudo certo. Eis que na votação, a conselheira Andréa Siqueira pediu vistas, porque o voto dela anterior, né, tinha sido conforme o relator Márcio Pacheco, estava tudo certo. Então ela pediu vistas, faz parte do julgamento, faz parte do jogo, gente. E ela falou que ia ser brevidade. Brevidade, devolver logo para a votação. Que a gente espera que seja brevidade mesmo, ou seja, 7 dias ou no máximo 14 dias. Na próxima pauta ou na subsequente pauta. Assim a gente espera, porque nós estamos mais vivos do que nunca, né? Muito importante isso. E tem outro julgamento também aí, né? Daqui a pouco da contribuição militar, onde lá de cima, Brasília, já deu o veredito. Deu o veredito que a isenção da contribuição a pensionistas foi totalmente contra as normas gerais, tem que ter conserto. Já tem isso também correndo paralelo. Vamos ao vídeo do relatório voto da conselheira Mariana Montebello, que foi muito bom, gente. Vamos ao vídeo. Peço à eminente conselheira Mariana Ville Montebello, eminente conselheira, que nos apresente o seu voto. Obrigada, presidente. Eu passo então a relatar a matéria. Na atual fase processual, trata-se de embargos de declaração opostos pelo denunciante em face de decisão plenária do TCE, datada de 25 de novembro de 2024, que conheceu parcialmente denúncia a respeito de supostas irregularidades no pagamento da chamada gratificação de risco de atividade militar a militares estaduais e pensionistas. O denunciante ele elenca essencialmente três possíveis irregularidades relacionadas à concessão da parcela GRAM. Essas irregularidades, elas são tal como apresentadas pelo denunciante em sua inicial. Haveria militares estaduais da ativa recebendo adicional de tempo de serviço majorado indevidamente pela gratificação. Policiais militares classificados em unidades especiais também estariam percebendo a GRAM em acúmulo com outra gratificação prolabore facendo, inerente à especialização GE. E haveria pensionistas com rubrica de pensão especial percebendo GRAM
ainda que o titular falecido tenha sofrido a fatalidade em época anterior à criação da gratificação. A decisão plenária de 25 de novembro de 2024 conheceu parcialmente a denúncia e excluiu a análise do terceiro ponto anteriormente referido, ou seja, o pagamento a pensionistas especiais, sob o argumento de que o tema já estava sendo analisado em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Aqui eu faço apenas uma observação explicativa. O voto de 25 de novembro de 24 foi pelo conhecimento da denúncia, mas, na verdade, o que houve foi o conhecimento parcial, uma vez que o voto, alinhado à sugestão do corpo técnico, deixou de conhecer uma das irregularidades trazidas pelo denunciante. Então, em síntese, o denunciante opõe, nessa fase, embargos de declaração, sustentando, basicamente, erro de julgamento na decisão, consistente na avaliação errônea do objeto versado na ação civil pública, e aí no meu voto a menção ao número da ação civil pública, que por não coincidir com o tema tratado no processo de controle externo, na denúncia, atestaria a presença do critério de exame de mérito da denúncia relativamente à oportunidade. Alega também que haveria omissão na decisão, na medida em que, em relação à alegação de que a GRAM estaria sendo paga erroneamente a pensionistas, isso não é objeto da ação civil pública, e também sustenta a existência de erro material na decisão. Os argumentos recursais foram apreciados pelas instâncias técnicas que se pronunciaram pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. Senhores conselheiros, eu estou divergindo em meu voto da área técnica e também estou divergindo do Ministério Público de Contas. E eu acolho os embargos de declaração para conhecer todas as irregularidades ventiladas na denúncia. E eu passo a esclarecer as razões pelas quais assim me posiciono. Em primeiro lugar, a decisão embargada, ela deixou de conhecer parcialmente a denúncia, especificamente no ponto de que haveria pagamento indevido da GRAM a pensionistas, sob o fundamento de que essa matéria estaria judicializada, estaria em discussão na ação civil pública que eu anteriormente mencionei. Porém, a denúncia, ela, em verdade, noticia um suposto pagamento irregular dessa gratificação, que possivelmente estaria sendo realizado somente a determinadas pensionistas. E, portanto, a meu ver, o tema que é, na verdade, deduzido pela denúncia diz respeito à violação à isonomia, à violação ao princípio da isonomia. Argumento esse que não se encontra deduzido na demanda judicial pelo Ministério Público. A ação civil pública ajuizada pelo MP do Estado do Rio de Janeiro discute de forma genérica a exclusão de militares, inativos e pensionistas do recebimento da gratificação de risco de atividade militar, da GRAM, cuja data de efeito de inatividade ou da instituição da pensão tem ocorrido até 31 de dezembro de 2021, sob a justificativa de que somente os militares que estavam em atividade quando a lei nova entrou em vigor, ou seja, em 1º de janeiro de 22, sob a alegação de que somente esses militares teriam direito à percepção da gratificação, por ter sido considerada uma gratificação de natureza pro labore faciendo, tanto pelo Rio Previdência como também pelo Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a irregularidade, a pretensa irregularidade apontada na denúncia, que não foi conhecida pela decisão de 25 de novembro de 24, e aqui eu reforço que não foi conhecida acolhendo a manifestação do corpo instrutivo e também acolhendo a manifestação do Ministério Público, essa irregularidade ela não faz parte especificamente do objeto da demanda judicial. E aqui eu repito, o cerne da denúncia, a meu ver, ela reside em um possível tratamento não isonômico, e aí possivelmente privilegiado, conferido a apenas parte de pensionistas. Esse me parece o escopo da denúncia, na parte especificamente que não foi objeto de conhecimento pela Corte. Por fim,
eu lembro que, quanto às alegações no sentido de que a GRAM estaria sendo paga erroneamente a pensionistas, o denunciante ainda relata nos seus embargos que o corpo instrutivo teria efetuado buscas junto ao Rio Previdência, ao passo que a pesquisa correta deveria ter sido realizada no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos, da Subsecretaria de Gestão de Pessoal, da Secretaria Estadual da Casa Civil, sustentando ainda que o documento da Diretoria de Veteranos e Pensionistas, juntado aos autos, teria sido desconsiderado pelas instâncias técnicas. E aí aqui eles fazem referência especificamente ao espelho, o denunciante faz referência ao espelho do contra-cheque, com dados pessoais preservados de uma pensionista por morte com pensão especial, que vem percebendo, de acordo com esse documento, a GRAM, e isso se encontra na peça 56 dos autos. Dessa forma, eu entendo que o conhecimento integral da denúncia demanda o necessário esclarecimento quanto a esse ponto levantado pelo denunciante, e esse esclarecimento deve ser realizado perante a Secretaria de Estado da Casa Civil. Ou seja, eu entendo ser necessário que a pasta estadual esclareça se existem pensionistas com rubrica de pensão especial percebendo a GRAM, ainda que o titular falecido tenha sofrido a fatalidade em época anterior à sua criação, questionamento que também deve ser estendido à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros. Por essas razões, eu estou me posicionando em desacordo com o corpo instrutivo e também em desacordo com o Ministério Público, para conhecer os embargos de declaração opostos pelo denunciante, para prover os embargos de declaração e, com isso, conhecer todas as supostas irregularidades ventiladas na denúncia. E aí, agora sim, dando prosseguimento à análise da denúncia por comunicação ao secretário da Casa Civil, ao secretário de Estado da Polícia Militar e ao secretário de Estado de Defesa Civil, tudo na forma regimental, para que, no prazo de 15 dias, esclareçam a afirmação do denunciante no sentido de que haveria pensionistas com rubrica de pensão especial percebendo a GRAM, ainda que o titular tenha falecido antes da data da criação da gratificação, conforme indícios que se extraem de espelhos de contra-cheque juntados aos autos. E, na sequência, encaminhamento dos autos para análise do corpo técnico, para análise da SGE e também para análise do Ministério Público, dando-se também ciência da matéria ao embargante. Esse é o voto que ofereço ao plenário. Dessa forma, eu ausculto a eminente conselheira Andréa Siqueira Martins, como vota Vossa Excelência. Eu vou solicitar vênias da relatora, mas eu vou pedir vista desse processo, já me comprometendo a devolver com a maior brevidade possível. Então, vista concedida à eminente conselheira Andréa Siqueira Martins, mas eu ausculto por dever e por ética ao eminente conselheiro Cristiano se vai esperar ou se deseja votar. Aguarda. Então, vista concedida à eminente conselheira Andréa Siqueira Martins. Com a palavra, a eminente conselheira Mariana William Montebello. Presidente, eu agradeço a deferência, agradeço ao presidente Márcio Pacheco a compreensão em relação à impossibilidade de comparecimento no início da sessão. A justificativa foi devidamente apresentada a Vossa Excelência e eu também peço a compreensão para que eu possa me ausentar desde logo, justificando que apenas compareci à sessão na data de hoje para relatar essa matéria, conforme havia anteriormente me comprometido com as partes interessadas e o processo já estava pautado há bastante tempo.